Olá, seja bem-vindo novamente. Então, dando continuidade aí às nossas aulas, hoje eu vou falar um pouquinho de como você vai começar as suas análises. Na aula anterior, se você não viu, ele volta o vídeo. Na aula passada eu falei sobre gerenciamento. Então, dando continuidade, após você definir seu gerenciamento, a gente vai passar para a nossa análise técnica, conhecida como Price Action. O que seria o Price Action? Nada mais, nada menos que análise de preço. O que o mercado faz, por que ele está indo para cima, por que ele está indo para baixo. E hoje eu vou passar para vocês aí como você identificar qual a tendência atual do gráfico. Se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa, se é uma tendência lateralizada. Então, a forma mais simples de você identificar a tendência são os topos e fundos, beleza, galera? Mas como que eu faço isso? Simples. Vamos supor, eu deixei aqui já tudo pronto para não demorar muito esse vídeo. Aqui a gente tem um exemplo do gráfico. O gráfico ele desce, sobe todo momento, desce, sobe e tal. Mas como que eu sei se a tendência está de baixa ou está de alta? Simples. Digamos que aqui seja um topo. Beleza? O gráfico começou a fazer um movimento de queda. Ele faz um novo topo aqui de novo. Faz um movimento de queda e faz um fundo. Faz um movimento de alta, faz um topo. Faz um movimento de queda, faz um fundo. Até aqui eu posso afirmar que a gente está dentro de uma tendência de baixa. Por quê? Porque se eu observar esse topo aqui, ele está acima do que formou após ele. Se eu olhar este fundo aqui, ele está acima do próximo que ele está acima do próximo que se formou após ele. Se eu olhar novamente esse próximo topo aqui, ele está abaixo desse anterior, ou seja, o anterior está acima desse que acabou de se formar. Então, topos, um abaixo do outro, fundos, um abaixo do outro, significa que a minha tendência está de baixa. Ah, mas como que eu sei quando está em uma tendência de baixa, de alta, quando acontece uma reversão? Então, seguindo essa lógica, se você observar topos e fundos, um abaixo do outro, tendência de baixa. Quando o gráfico fizer um movimento similar a esse, ó, se ele fizer um topo igual, ou se ele fizer um topo acima do anterior, digamos esse aqui é o último topo como base, se ele for um topo igual ou acima do anterior, ele precisa fazer um fundo que esteja acima do último. Isso suponhando que a tendência vinha uma tendência de baixa, para uma reversão de alta, ele teria que fazer um topo igual ou acima do anterior, teria que fazer um fundo acima do último fundo ali que se formou. Então esse fundo aqui seria o último e esse topo aqui seria o último. Se ele formar um topo acima desse, ele tem que obrigatoriamente formar um fundo acima do anterior. E para eu confirmar que a minha tendência está de alta, ele tem que fazer um novo topo acima do último que se formou, que seria esse aqui. Beleza, rompeu aqui, então eu tenho um fundo acima do último, tenho um topo acima do anterior. Aqui eu já sei que eu estou em uma tendência de alta, a partir do rompimento deste ponto, tranquilo? Aqui ele me confirmaria. Então, como que eu sei até quando eu estou na minha tendência de alta? Você vai continuar acompanhando os topos e fundos. Então, esse aqui teria sido o último topo que ele fez. Ele vai fazer um novo fundo, que tem que ser acima do anterior. Vai fazer um novo topo também, que vai ser acima do anterior. Novamente, ele vai buscar um novo fundo, que vai estar acima do anterior. Se você olhar esse fundo aqui, ele está abaixo desse que acabou de se formar. Até então, enquanto o mercado estiver fazendo topos um acima do outro, fundo um acima do outro, ele vai estar em uma tendência de alta. Se ele estiver fazendo topos um abaixo do outro, fundos um abaixo do outro, tendência de baixa, beleza? Então, se a gente observar aqui, ó, ele fez um topo acima do anterior fundo, e o que aconteceu aqui? Ele veio e fez um fundo igual, ou se ele fizer abaixo do anterior, já é um indício de reversão de tendência, mas não quer dizer que ele reverteu a tendência ainda. Então, ele precisa fazer um topo abaixo do anterior e fazer o rompimento do último fundo. A partir disso, nesse ponto eu confirmo uma reversão de tendência. Até tem padrões chamados ombro, cabeça, ombro invertido, que ajudam você a identificar isso, mas eu vou entrar mais em detalhes mais para frente sobre esse padrão, tá? Por enquanto eu quero que vocês aprendam aí como identificar uma tendência, se é de alta ou de baixa, beleza? Olhando isso no gráfico, como que ficaria? Eu selecionei aqui uma região do gráfico para explicar isso na prática. Vamos supor que dessa região o gráfico ele fez um topo superior, após isso ele veio, fez um fundo, beleza? Então, após esse fundo, o que ele fez aqui? Ele fez um topo. Se eu observar, este topo aqui, ó, este topo, ele está acima do que acabou de se formar. Agora, se eu continuar observando aqui, ó, ele veio, fez um fundo, e o que aconteceu aqui?
esse fundo que ele se formou está abaixo do último ali de trás. Então esse fundo aqui está abaixo, beleza, estou em uma tendência de baixa aqui confirmada. O que o mercado fez de novo? Ele fez um topo abaixo do anterior. Então, novamente, ele veio, fez um fundo abaixo do último fundo. Olha que interessante essa região aqui, ó. Aqui pode ter sido notícia, mas mesmo assim ele respeitou o último topo, que foi esse aqui, fez um topo abaixo a ele e fez um fundo abaixo do último fundo. Até aqui eu sei que eu estou em uma tendência de baixa, tá? E como que eu identifico uma reversão agora? Reversão acontece dessa maneira aqui, ó. Primeiro, ó, se você observar, vamos voltar a falar dessa tendência de queda, ó. Esse topo está abaixo desse, que está abaixo desse, que está abaixo, fundos um abaixo do outro. Então aqui eu estou em uma tendência de queda. Olha o que aconteceu nessa região aqui, ó. Aqui ele veio, fez um pequeno topo, pode ser aqui ou aqui em cima, independente. Aqui ele fez um pequeno topo, fez um fundo, fez um topo mais alto. Então o que eu tenho aqui? Até essa região eu tinha fundos um abaixo do outro. Aqui ele já fez, sei lá, aqui ou aqui ele fez um fundo acima do último lá de baixo, ó. Esse último fundo aqui como base, aqui ele fez um fundo acima, então aqui ele fez um topo também. O que ele precisa fazer para me confirmar uma tendência de alta, uma reversão? Ele precisa fazer um topo acima do anterior, ou seja, eu tinha como base esse, ele veio, buscou um topo acima desse último aqui, confirmou para mim uma tendência de baixa. Após isso, o que ele fez de novo? Ele fez um fundo que está acima do anterior. Novamente o mercado veio, aqui ele fez um movimento de alta, baixo, tudo, mas o que vale é esse topo aqui, ó, que foi acima do anterior. Tendência de alta continua. Ó, novamente fez um fundo acima do último. Estou em uma tendência de alta. Novamente veio, rompeu o último topo aqui, ó. Você dá detalhadamente, tendência de alta continua. Fez um fundo acima do último fundo, beleza. O que aconteceu depois? Se a gente olhar detalhadamente, ele veio e fez um topo, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo, fez um topo e um fundo. Então, até aqui eu tinha topos e fundos, um acima do outro. Após esse movimento aqui, ó, o último topo, o que aconteceu depois? Ele veio e fez um topo abaixo do anterior. Ó, aqui ele, em relação ao último topo ali, ele fez abaixo. Ele tem esse fundo aqui como base. O que o mercado fez novamente? Fez um novo fundo abaixo do último. Então aqui ele já está me confirmando uma reversão de tendência. Topo abaixo do anterior, fundo abaixo do anterior. Aqui ele fez um topo também, se você olhar detalhadamente, abaixo do último. Buscou um fundo menor que o anterior, buscou um topo menor que o anterior, que é o último topo, buscou aqui, rompeu este fundo. Então sempre que o mercado está fazendo esse movimento, se ele estiver fazendo topos e fundos ascendentes, um acima do outro, tendência de alta. Se ele estiver fazendo topos e fundos um abaixo do outro, tendência de baixa. Para você identificar a reversão, se tiver uma tendência de baixa, ele fizer um topo, fizer um fundo e romper o último topo, porém, ele fizer um fundo acima do anterior, fizer um topo acima do anterior, reverteu a tendência, tranquilo? Então fica atento a esses detalhes. Se você olhar detalhadamente, ó, a gente pode ver aqui nessa região também, ó, que o mercado estava em uma lateralização, porém, ele veio, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo, aqui ele fez uma pequena tendência de baixa, aqui ele fez um topo, fez um fundo, e olha o que a gente tem aqui, tem um fundo acima do anterior, tem um topo, mesmo que pequena coisa aqui, ó, pode ser um topo duplo ou coisa, mas ele praticamente quase rompeu, fez um fundo acima do anterior, ó, em relação a esse fundo, a esse aqui está mais alto, então até aqui a gente tinha uma tendência de baixa, aqui meio que lateralizou, porém ele fez um topo mais alto, um fundo mais alto, fez um topo mais alto, um fundo de novo, ó, rompeu o último topo aqui, e o que aconteceu aqui de novo? Fez um fundo acima do anterior, ó, fez um fundo acima do anterior, porém, ele não conseguiu passar o último topo, então depois o que ele fez? Foi lá e rompeu o último fundo, novamente, fez um topo abaixo do último, não quer dizer que já estou em uma tendência de baixa, mas ele precisa romper o último fundo e me confirmar, que ele confirmou que eu estou em uma tendência de baixa. Então, ó, fez um fundo lá embaixo, fez um topo, fez um fundo, então ele fez uma pequena tendência de baixa. Ó, o último topo aqui, os últimos topos aqui, e o último que de baixo até aqui estava em tendência de baixa. Se a gente olhar mais para frente um pouco, ó, aí vale aquele exemplo que eu acabei de mostrar, ó, topos e fundos um abaixo do outro, tranquilo? Então assim você vai definir qual que é a tendência do gráfico, se é de alta ou de baixa, beleza, galera? Mas não é só
essa definição que vai ser o bastante para você operar. É só uma forma de você saber qual que é a direção da tendência, mas não é isso que você vai usar como base. Mais para frente, próximas aulas, eu vou explicar a tendência primária, secundária e terciária para você saber aonde colocar teus pontos de suporte e resistência ou tuas análises, beleza? Até a próxima aula, galera!